Eu acho acampamento uma coisa que não precisava existir, no caso, né? Mas, realmente é uma banda que... esse clima, assim, que encaixa com o clima ali. Senhoras e senhores, eu demorei, acho que uns 6 anos de relacionamento pra arrastar essa mulher pelos cabelos pra primeira experiência de acampar. Tá vendo, gente? Ele me arrastou pelos cabelos. Fica aí, ó, a denúncia. Foi mais ou menos isso, não foi? Uns 6 anos? Nem lembro. Eu apaguei da minha memória. A gente foi pra Serra da Canastra, que vai ser o Histórias de Viagem de hoje. Um fato que aconteceu por lá. Falei que eu apaguei da minha memória, mas isso aí você me fez lembrar. Você me fez relembrar essa história. Conta pro povo, o que você não gosta de acampamento? Tudo. Não tem nada que te agrada, nem a fogueira ali, o violão? Não, a fogueira, no caso, foi o que mais me desagradou no dia do nosso acampamento. Porque tem um pequeno incidente, né? É diferente a situação. Porque o senhor Rafael Campos, ele é expert em acampar, em fazer fogueira, em colocar as coisas posicionadas muito bem. E acabou que a fogueira ficou quase dentro da nossa barraca e fiquei sufocada pela fumaça. Tive que dormir no carro. Não, na verdade, assim, eu não errei não, tá? Foi uma mudança de direção do vento. Entendi. Foi por aí, mas teve uma chuvinha também no dia, né? Teve chuvona. Que intensificou também a fumaça e tudo mais, né? E realmente, aí foi todo mundo dormir no carro e ficou só eu na barraca. Mas eu aposto que você tava lá sufocado também, mas você não ia dar o braço a torcer. Porque não. Possivelmente. Não foi culpa minha. Possivelmente. Não me recordo. Porque realmente você estava embriagado. E uma coisa que eu lembrei aqui agora, lembra que o pessoal roubou o nossa lenha, né? Nossa lenha? É verdade. Dessa fogueira? Se tivesse dado outra lenha, será que teria dado certo? Não sei. A lenha roubada? Tivemos vizinhos mal educados, né? Algum das barracas a gente tinha separado, porque é o planejamento que você faz de acampamento. Quem tá acostumado a acampar faz isso, né? Tipo assim, sabia que a noite ia ser fria. Então, e além disso, e se não fosse frio também, porque tá o calor que fosse, a gente ia acender fogueira do mesmo jeito, porque a gente queria tocar o violão. Eu defumei frango pra levar pra gente fazer na beirada da fogueira. O Lucas, que é o nosso colega que tá sempre viajando com a gente cita ele várias vezes aqui. Ele tava na história de São Tomé. Isso. E ele levou feijoada de lata. Aquela feijoada que, inclusive, acho que você encontra aqui, né? Eu já vi feijão de lata, eu não vi se feijoada tem. Feijoada eu nunca reparei. Mas enfim, ele levou daquilo pra gente esquentar e assim, na hora tava uma delícia, né? E nós levamos várias garrafas de pinga e ficamos a noite inteira. Então assim, podia estar quente, a gente ia acender a fogueira do mesmo jeito. Mas a gente separou a lenha, né, mais cedo. E aí saiu pra curtir cachoeira, pra curtir a cidade, conhecer outras coisas. Quando voltamos, cadê a lenha? Sumiu. Alguém furtou, e a gente não sabe, a gente desconfia de quem seja, né? A gente tinha um suspeito lá, que é o cara da moto lá, O cara né? da moto, é verdade. Mas enfim, perdemos a lenha. Mas, na verdade, a história de viagem de hoje, ela é uma história que ela começa nessa viagem, mas ela termina em Martim Campos, quando a gente voltou, porque ela faz, o que gerou essa história, de fato, foi contar algo dessa viagem. Que basicamente foi o seguinte, né? A gente acampou, fez a farra toda e tal, e eu sempre acordo cedo, é impossível, eu não consigo acordar tarde. Então assim, todo mundo dormiu um pouquinho mais e tal, que a gente foi dormir, sei lá, 4, 5 horas da manhã. 6 horas eu tava de pé. E fui tirar foto do sol nascendo, fui dar umas voltas e tal. Eu não consigo dormir muito, não adianta. Assim, o sol nasceu, se ele bateu na minha cara, eu vou levantar, não adianta. E aí, beleza, levantei e tal, tirei as fotos, aproveitei bastante lá e fui tomar um banho. Na área de campo tinha um espaço designado para isso. E aí, tô tomando banho lá, quando eu olho pra parede, o que tem na parede? Um pequeno escorpião. Normal, né, gente? Tranquilo, zona rural e tal. O bichinho semi-inofensivo, desde que você consiga vê-lo, não tem muito problema. No seu caso, ele foi, né? Mas ali não tinha como fazer nada diferente, tipo matar o bicho. Matei o escorpião, tranquilo. E falei, nossa, você sofreu muito nesse momento. Sofri um pouquinho. O biólogo sofreu, gente. Mas não tinha o que fazer, porque área de campo, tinha foi criança lá, maior. Não tinha como arriscar, né? E aí, beleza. Fiz isso e pensei, cara, não vou contar isso pra Isadora nunca, porque se ela já tá tendo eu queria que ela tivesse uma experiência boa acampando, não deu certo, mas assim, se ela já tá tendo experiências um tanto quanto ruins, eu não vou contar pra ela que tinha um escorpião aqui, que vai ser pior ainda, né? E guardei isso no meu coração e falei, não vou contar isso pra ninguém nunca, acabou, essa história morre aqui. E tranquilo, né, continuamos, fizemos muita farra, aproveitamos bastante o dia na Serra da Canastra, lá em São Roque de Minas. Comemos muito queijo maravilhoso, né, assim, nossos queijos lá são bons demais, saudade, viu? E aí voltamos pra Martim Campos, e até esqueci dessa história, não tava nem lembrando disso. Uma semana depois, eu tava com a Nina, que é a nossa afilhada, ela devia ter o quê na época, uns 4, 5 anos? Foi 2017 que a gente foi?
Eu acho que foi 2017. Então ela tinha 4 anos. Né? Ela tinha 4 anos e ela tava numa fase de assistir criaturas perigosas no YouTube. Ela adorava. Ela chegava, sentava comigo, eu quero ver tubarão. E aí pegava vídeos de tubarão no YouTube. Eu quero ver aranha. E aí pegando, ela gostava demais de ver essas coisas assim, criaturas que de certa forma era pra assustar as crianças e ela amava. Ela amava. E uma das vezes ela pediu pra ver escorpião. E aí me veio essa história na cabeça. O que o otário aqui fez? Virei, Nina, eu vou te contar um negócio, mas você não conta pra Dodora, não. Aí ela, tá bom, não vou contar pra Dodora, não. E aí contei a história do escorpião. Falei pra ela que eu tinha visto um escorpião lá e tal, e que não era pra contar, não, porque senão a Dodora ia ficar com medo. E ela, beleza, não vou contar. E agora o resto da história fica com a Isadora pra contar. Um lindo dia eu estava voltando com a Nina. Eu acho que foi um dia que eu busquei ela na escola, não tenho certeza. E a gente estava ali descendo a rua, chegando em casa já. E ela, do nada, virou pra mim e falou, Dodó, eu tenho que te contar uma coisa. O Fé falou que não era pra eu te contar. Bem, o quê? E assim, gente, foi um segundo, eu já pensei em milhares de coisas, assim, o que a Nina tem pra me contar, que o Rafael falou que ela não podia me contar. Será que é uma coisa muito grave? E sim, a cabeça da ansiosa já ficou fervilhando. Aí ela falou que um dia a gente tava acampando e o Fé viu um escorpião e ele matou o escorpião, mas não era pra eu contar pra você, porque senão você não ia mais acampar. Fica a lição aí, né, gente? Você não fala uma coisa, você não pede uma criança pra guardar um segredo. A memória dela é ótima, porque ela falou exatamente a fala do Rafael. E assim, 4 anos de idade, não dá pra guardar segredo, né, cara? Não tem como. Mas eu... E aí eu virei pro Rafael depois e falei, e o escorpião lá da Serra da Canastra? É complicado, porque assim, a Nina, às vezes a gente esquece que ela é criança, né? Que ela tem muita coisa assim, muito comportamento de adulto, e a gente pensa que tá tudo bem, né? Isso aí, tipo, nesse caso, ela não realmente, ele falou pra não contar, então não vou contar. Não, ela vai contar. Mas foi muito fofo, porque foi do nada, assim. Não, é fofo demais. A gente tava do nada, descendo a rua, e ela me conta um segredo. E no fim das contas virou uma história de viagem por causa disso, né? Porque assim, só o escorpião em si, acho que não teria nem por que contar, né? Não tem. Mas o legal foi isso. Criança acaba gerando muito isso, né? Até quando ela não tá na viagem, ela marcou a viagem. Ela marcou a viagem. Mas assim, criança sempre é uma experiência que acaba de alguma forma marcando, né? Você tem alguma coisa de criança pra contar? Alguma coisa que você lembra que foi legal nas viagens que a gente fez? Alguma coisa assim? Tem. Você lembra também, né? O que é? A gente indo de Santa Marta para Cartagena, depois daquele perrengue todo lá, que a gente ia de carro e acabou que não deu certo. Cara, Santa Marta, um dia a gente vai fazer uma história de viagem pra contar Santa Marta. A gente não vai contar um evento que aconteceu lá. Lá foi todo um evento, lá foi muito atípico dentro da Colômbia, né? Mas a gente vai deixar pra contar essa história depois. E a gente, no final das contas, a gente precisou ir de Santa Marta para Cartagena de van. Uma van que a gente conseguiu de última hora. E aquela van super apertada, tinha 2 velhinhas atrás, você lembra? Lembro. Nossa, gente, tinha 2 mulheres atrás que não deixavam eu reclinar a minha cadeira. Começou o ódio ao idoso ali, ó. Isadora começou uma raiva das velhas, foi ali. Não, gente, eu não odeio velho, pelo amor de Deus, eu tô em Vercago. Odeia essas velhas específicas, essas 2. Nesse caso foi. E na nossa frente tinha uma menininha linda, muito fofa, com o pai dela. E a gente começou a reparar nela, e ela super hiperativa, né? Não parava quieta, criança. Criança em van, em Eu acho que ela era da idade da Nina ali também, uns 3, 4 anos. Deve ser, não era distante, não. E ela brincando com o pai dela, chamando o pai dela falando que o pai dela era boneca. Na verdade, assim, começou com ela pôs o olhinho ali entre os 2 bancos e ficou olhando pra gente. Sim, E ela tava entediada e ela, deixa eu ver o que tem aqui nessa van. Olhou pra trás e viu a gente, começou a olhar, e aí ela colocava a cabecinha pra cima, assim, na poltrona, e aí depois escondia. E assim, a gente não aguenta também, né? Quando ela começou a fazer, a gente começou a mexer com ela também, né? Dava um tchauzinho e tal. Isso. E aí ela começou aquela ser uma criança linda, fofa, apontava pra minha blusa. Eu acho que, depois você comentou, né, que tinha eu lembro claramente dela falar sobre os passarinhos. Ela tava, olha, os passarinhos. E a gente tava, que esse passarinho que ela tá apontando? Porque a gente tava andando de van e tal. Aí a gente viu que era a blusa da Isadora. Isso. E
E aí ela começou a interagir com a gente. Ela me perguntava alguma coisa. E eu com o meu espanhol fluente... Isadora tá aparecendo não sei se alguém já viu esse quadro da TV Quase. Na verdade, eu acho que essa época era até na época da MTV ainda. Que tinha o vice-cônsul de Honduras, que ficava só, si. Isadora tá basicamente assim. Eu tava, si. Aí ela falava alguma coisa, o Rafael traduzia, eu, si. Foi por aí. Ai, ela é muito fofa. Mas assim, é aquela linha tênue que separa a fofura da psicopatia, né? Que a criança sempre tem, né? Que aí chegou um momento que ela começou a falar da boneca papai, ela falou, meu papai é minha boneca, meu papai é minha boneca. Aí ela pegou o pai pelos cabelos, assim, e começou a sacudir a cabeça do pai dela. A gente só via a cabeça do pai, assim, ó, balançando por cima da poltrona.